Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Que Deus revele esta palavra aos nossos corações. Normalmente, o ser humano não gosta de ouvir essa palavra pecado, porque o pecado é o calcanhar de Aquiles do pecador. O pecado é a vulnerabilidade do pecador. É o ponto onde uma pessoa se sente mais frágil, não possuindo domínio suficiente para controlar. O pecado é a nossa maior enrascada e Jesus é o único que pode nos tirar dela. Jesus é o único que pode tirar o pecado de mim e também me tirar do pecado. Vou dar apenas 3 motivos porque temos de ser libertos do pecado. Primeiro, o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado nos separa de Deus, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não há nada mais trágico do que estar separado de Deus. Segundo, porque a palavra de Deus diz a quem pertence o pecador. Quem comete o pecado é do diabo. Disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8. Espero que a palavra de Deus sensibilize o seu coração. O pecado tem tudo a ver com o diabo. Jamais alguém pecou obedecendo a Deus.
Afirmar que é de Deus na prática do pecado é um equívoco fatal. Terceiro, todo pecador irá para o lago de fogo. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8, e no Salmo 9, verso 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno. Que triste consequência. Alguém poderá dizer: eu não concordo. Quem não concordar, fique à vontade, mas não diga que não é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Precisamos ser libertos do pecado com urgência. Ou você é liberto do pecado agora, ou Deus se livrará de você depois e para sempre. Deus, pela sua graça maravilhosa, providenciou uma maneira de sermos libertos do pecado. Cristo, com muito amor, nos atraiu a si quando foi crucificado. João capítulo 12, verso 32. Cristo nos fez morrer em seu corpo na cruz. Romanos 7, verso 4. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. E agora Cristo é a nossa vida. Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso crer nisto. Apenas crer. Crendo na palavra de Deus, que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, não precisamos mais viver no pecado. Diz a palavra: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, verso 1 e 2. Não viveremos mais no pecado, porque para o pecado nós morremos em Cristo. E também porque Cristo, a partir da nossa ressurreição com Ele, Ele vive em nós a sua vida justa e santa. O que temos que fazer? Nada. Apenas crer. Basta crer. O que Deus pensa do pecado? O que Deus pensa do pecado? Como Deus vê o pecado? Romanos capítulo 7, verso 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem,
a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Você prestou atenção? A palavra de Deus diz que o pecado é excessivamente maligno. O pecado é sobremaneira maligno. É assim que Deus vê o pecado. O pecado não é maligno. Maligno para o pecado é pouco. O pecado é excessivamente maligno. Temos que ver o pecado como algo excessivamente maligno. Nós precisamos ser levados pelo próprio Deus a vermos o pecado como Ele a vê. Os tolos pecam e não se importam, porque não enxergam o pecado como algo muito sério. Provérbios capítulo 14, verso 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Os insensatos zombam do pecado. Os insensatos escarnecem do pecado e se recusam a crer. O insensato brinca com o pecado. Eu usei 3 versões diferentes. Aqui, usei 3 versões diferentes. A psicologia diz que o pecado é um desajustamento. Interessante. A psicologia diz que o pecado é um desajuste. A biologia acha que o pecado é uma doença. A ética diz que ele é um lapso moral. A filosofia o toma como um tropeço no progresso da raça humana. Mas tudo isso é uma zombaria do pecado. É zombar do pecado, como diz Provérbios 14, verso 9. Tudo isso é uma forma zombeteira de olhar para o pecado. A atitude mais perigosa para com o pecado é essa de não reconhecer o quanto ele é maligno e abrandar para que ele se pareça menos perigoso. Não se brinca com o pecado. Não se brinca com uma coisa que nos separa de Deus e nos leva para o inferno. O pecador, o tolo, debocha do pecado. Só que é ele, o tolo, que está sendo debochado pelo pecado. Aqui não é quem ri por último, ri melhor. Aqui é quem zomba por último, zomba melhor. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Anotem aí. Todo pecado é repulsivo e
intolerável aos olhos de Deus. O pecado é abominável e horrível em suas consequências. O pecado é o que tem de mais nojento, maligno e contrário à natureza de Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque com a sua alma. Somos libertos do pecado crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo. Não tem outra maneira de ser liberto do pecado. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. Crendo na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, você será totalmente livre do pecado e também não viverá mais nele. Crendo a sua crucificação com Cristo, Cristo viverá em você a vida justa e santa. A pessoa nasce separada de Deus, porque a pessoa nasce com a natureza do pecado, e é dessa natureza que Jesus comenta em Mateus capítulo 5, versos 28 a 30. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Foi o que Jesus disse em Mateus 5, 28. Neste versículo, Jesus fala de um poder que está dentro do homem e também dentro da mulher. Um poder avassalador. Um poder que avassala o ser humano e o torna um vassalo. É um poder que subjuga a pessoa em seu interior. É um poder que domina o olho, o olhar e todo o corpo. É a natureza ímpia, pecadora e pecaminosa que está dentro da pessoa. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu
corpo ser lançado no inferno. Mateus 5, verso 29. Você não acha isso sério? Sério demais? Jesus usa uma expressão chocante ao dizer que por causa do pecado todo o teu corpo será lançado no inferno. E quem vai lançar esse corpo, esse pecador do inferno, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E a razão é o pecado. Então o pecado é coisa séria. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Não é o olho físico, não é o olho físico, porque o homem pode ficar cego e continuar com a mesma lascívia. Jesus está falando da natureza pecaminosa, da paixão lascívia, dessa natureza dentro da pessoa. Os desejos lascivos dessa natureza podem se manifestar de várias maneiras. Eu creio, é a minha maneira de ver o texto, que Jesus está falando disso, da natureza que está dentro da pessoa e controla. É essa natureza parideira de pecado. E é dessa natureza que nós precisamos ser livres. Essa natureza precisa ser removida, arrancada de nós. E só Jesus pode fazer isso. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus 5,30. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti. Foi o que Jesus disse. Longe de ti é onde tem que estar o pecado. Foi Jesus que falou. Longe de ti é onde tem que estar o pecado, o mais longe possível. Percebemos também neste texto que o pecador tem uma indisposição de tratar com o seu pecado. Todo pecador. Jesus não falou de cortar a mão, arrancar o olho. Quem quer cortar a mão? Aqui. Quem quer cortar a mão? Quem quer cortar um dedo? Quem gosta de cortar a pontinha do dedo? Você está disposto a cortar uma lasquinha da sua mão? Uma lasquinha só. Você deixa eu tirar? Só uma lasquinha. Você puxa a mão. Não. Você não quer cortar a mão. Só fazendo uma cirurgia. Mas mesmo assim, a pessoa resiste
a ideia de cortar a mão até onde dá. Mas aqui Jesus disse que é a própria pessoa cortando a sua mão de acordo com o que Jesus disse. Então, há uma indisposição. Há uma indisposição. O pecador tem uma indisposição de se livrar do pecado, do mesmo modo que temos uma indisposição para cortar algum órgão do nosso corpo. O pecador tem uma indisposição em tratar com a sua natureza e com o seu pecado. Às vezes, ele quer tratar do pecado do outro, ele quer cortar o pecado do outro, mas o dele não. Não está no ser humano essa disposição para tirar o pecado da sua vida. Aqui, só a graça de Deus e o seu poder para nos libertar. A cruz de Cristo é o centro cirúrgico, onde Deus em Cristo cortou pela raiz a nossa velha natureza e o nosso pecado. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo é a maneira de Deus arrancar para fora de nós o nosso pecado e cortar de nós a nossa velha natureza. Preste atenção agora. Quando nós cremos a nossa morte com Cristo, nós ficamos livres da nossa natureza e também do nosso pecado. Quando Jesus disse em relação ao pecado: arranca-o para fora de ti, corta-o e atira para longe de ti, penso que a única maneira de fazer isso é crendo a nossa morte com Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você entendeu? Se não entendeu, pergunta. Pode perguntar. A gente para o estudo, conversa. Jesus não está dizendo para cortar a mão física, nem tirar o olho físico. Ele está dizendo que tem que ser cortada a velha natureza que domina a mão, domina o olho, o corpo todo. Mas como cortar? Como cortar? Crendo a sua morte com Cristo na cruz. Quando você pensar no pecado, o veja crucificado no corpo de Cristo lá na cruz. Foi para a cruz que Deus o levou, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Temos 4 listas na palavra de Deus que pega todos os tipos de pecadores. Eu vou mostrar para vocês. O irmão Emerson vai ler
4 listas que pega todos os tipos de pecadores. Primeira lista, Gálatas 5, 19 a 21. Leia bem alto para que todos ouçam. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo isto? A palavra de Deus. Significa que é o próprio Deus. Alguém poderá protestar: eu pratico essas coisas, mas vou herdar o reino de Deus. Vai não. Só se você vencer a palavra de Deus, que diz que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se a pessoa vencer a palavra de Deus, ela entra no reino de Deus, mas não vencerá. E o famoso crente carnal? Porque tem gente que diz assim: eu sou crente carnal. Tem o crente carnal. E o crente carnal? Também não herdará o reino de Deus. Segunda lista, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo isto, eu insisto, é Deus. Os injustos, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Foi Deus quem falou. Deus falou, está falado e ponto final. Terceira lista, Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quanto aos tímidos, quem são os tímidos? Aqui são tímidos em relação ao reino de Deus. São os covardes em relação a Jesus Cristo e a sua palavra. Os incrédulos,
os abomináveis, homicidas, os que se prostituem, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui está dizendo para onde vai os que não herdam o reino de Deus. Você percebeu que em todas essas listas Deus trata com o indivíduo? Ele diz aqui os tímidos, ele diz aqui os mentirosos. Ele não está atacando a mentira. O que ele faz? Porque é uma questão de natureza. Quarta lista, Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Não são animais. Os cães estão associados aos maus obreiros, líderes religiosos que transtornam a verdade do Evangelho. Esse bando que está aí. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu estava pensando nessa frase do apóstolo João hoje à tarde. Qualquer que ama e comete a mentira ficará de fora. Ama? Aqui diz que ama e comete a mentira. Mas quem ama com o amor de Deus não comete a mentira. Então o que é isso? E qualquer que ama e comete a mentira. Esse ama tem a ver com essa lenga-lenga religiosa. Tem a ver com igrejice que não liberta ninguém. Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Livro da vida do Cordeiro. A vida do Cordeiro é a vida de Cristo que Ele colocou em nós por meio da nossa ressurreição com Ele. Precisamos compreender bem que o pecado não é algo alheio ao pecador. Tem gente que pensa, né? Tem gente que pensa assim, que o pecado é uma força, uma entidade que veio de lá e se apoderou dele,
e ele então caiu, pecou. Não, senhores, nada disso. O pecado é um poder instalado pela força do diabo na queda dentro do ser humano. O pecado é a própria natureza do ser humano. O pecado é intrínseco ao pecador. Não temos como separar os dois. Como que Deus libertou o pecador do pecado, se não tem como separar o pecado do pecador e o pecador do pecado? Então como que Deus libertou, salvou o pecador do pecado? Como? Dá uma bala para quem acertar. Eliminando o pecador, exatamente matando o pecador em seu corpo na cruz. Cristo é o único jeito de salvar o pecador. O pecador precisa morrer para ser salvo do pecado. Ou morre, ou morre. No corpo de Cristo, eu morri para o meu pecado. Eu não morri para o seu pecado. Eu morri para o meu pecado. Para o pecado, em Cristo eu morri. Em Cristo eu fui ressuscitado com Ele. Estou ressuscitado com Cristo, e Cristo, a partir da minha ressurreição com Ele, está em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Basta crer. Basta crer.